Incêndio no aeroporto de Belém expõe fracasso total da COP30, o fiasco ambiental que custou 400 milhões aos brasileiros. Enquanto autoridades mundiais chegavam para o evento climático mais caro da história do país, fumaça tóxica cobriu a capital paraense em uma ironia devastadora que simboliza a incompetência do governo petista. A manhã desta segunda-feira em Belém do Pará ficará marcada como uma das mais constrangedoras da diplomacia brasileira recente. No exato momento em que deveria começar a COP30, evento que o governo Lula apostou todas as fichas para recuperar prestígio internacional, um incêndio de grandes proporções atingiu as instalações do Aeroporto Internacional de Belém, lançando uma densa cortina de fumaça negra sobre a cidade que sediaria a maior conferência climática da história. A ironia não poderia ser mais cruel. Um evento supostamente dedicado ao combate às emissões de gases poluentes foi literalmente coberto por uma nuvem tóxica, forçando o cancelamento de voos e deixando autoridades internacionais presas em uma cidade envolta em fumaça. O simbolismo é devastador e resume perfeitamente o que tem sido esta gestão petista: muito marketing, zero competência. O desastre anunciado. O incêndio começou por volta das 10 horas da manhã, atingindo um galpão nos arredores do aeroporto que armazenava materiais químicos de alta combustibilidade. Segundo informações preliminares, esses produtos haviam sido trazidos justamente para auxiliar na construção da infraestrutura da COP30, mais uma evidência da falta de planejamento e segurança que caracterizou todo o evento. As chamas se espalharam rapidamente devido à natureza dos materiais estocados, gerando uma fumaça densa e tóxica que pôde ser vista de diversos pontos da capital paraense. O corpo de bombeiros e as equipes de emergência do aeroporto foram acionados imediatamente, mas o estrago já estava feito. A imagem do Brasil perante o mundo mais uma vez estava comprometida. A concessionária responsável pela administração do aeroporto confirmou que todos os voos foram suspensos como medida de segurança, deixando dezenas de autoridades internacionais impossibilitadas de chegar ao evento. Entre os afetados estavam delegações de países europeus, representantes de organismos internacionais e jornalistas da imprensa mundial que vinham cobrir o que deveria ser o grande momento de redenção ambiental do governo Lula. A sequência de fracassos. Este incêndio representa apenas a cereja do bolo de uma série interminável de problemas que transformaram a COP30 em um verdadeiro vexame nacional. Desde o início dos preparativos, o evento tem sido marcado por escândalos, incompetência e desperdício de recursos públicos que chegam a níveis obscenos. O primeiro grande escândalo foi a construção da controversa Avenida da Liberdade, um projeto megalomaníaco que resultou no desmatamento de 13 km² de floresta amazônica, com a derrubada de mais de 100 mil árvores. A hipocrisia é gritante. Para sediar um evento sobre preservação ambiental, o governo destruiu uma área significativa da própria Amazônia. Quando questionado sobre essa contradição, o governo petista simplesmente ignorou as críticas, demonstrando total desprezo pela coerência de suas políticas. A questão da segurança pública também se tornou um pesadelo. Relatórios de inteligência confirmaram ameaças do Comando Vermelho contra a infraestrutura energética de Belém, colocando em risco não apenas o evento, mas toda a população local. Jornalistas credenciados foram vítimas de assaltos em plena luz do dia, criando um clima de insegurança que afastou ainda mais a participação internacional. O escândalo dos gastos públicos. Mas talvez o aspecto mais revoltante de toda essa farsa seja o absurdo desperdício de dinheiro público. Os 400 milhões de reais oficialmente destinados ao evento representam apenas a ponta do iceberg de um rombo que pode chegar facilmente ao dobro desse valor quando todos os custos indiretos forem contabilizados. A contratação de navios de cruzeiro para servir como hospedagem flutuante exemplifica perfeitamente a mentalidade perdulária do governo petista. Cada uma dessas embarcações consome mais de 100 mil litros de diesel por dia, uma pegada de carbono gigantesca para um evento supostamente verde. O custo diário de manutenção desses navios supera os 2 milhões de reais, dinheiro que poderia ter sido investido em hospitais, escolas ou saneamento básico. A estrutura gastronômica montada para o evento também virou motivo de chacota nacional. Coxinhas sendo vendidas a R$ 45 e garrafas de água a R$ 25 transformaram a COP30 em um símbolo de elitismo e desconexão com a realidade do povo brasileiro. Enquanto milhões de famílias lutam contra a inflação e o desemprego,
O governo petista bancou um evento de luxo para impressionar uma plateia internacional que, convenhamos, nem mesmo compareceu em peso. A ausência internacional constrangedora. Um dos indicadores mais claros do fracasso da COP30 foi a baixíssima adesão de líderes mundiais. Apenas 18 presidentes confirmaram presença, e o total de chefes de Estado e de governo não chegou a 30, um número pífio para um evento que se pretendia histórico. A ausência de figuras como o presidente americano Joe Biden, o primeiro-ministro britânico e outros líderes de peso demonstra claramente que o Brasil de Lula perdeu relevância no cenário internacional. O país que já foi respeitado como uma potência emergente hoje é visto como um ator secundário, incapaz de organizar sequer um evento em seu próprio território. Essa baixa adesão internacional não é coincidência. Ela reflete a percepção externa de que o Brasil vive uma crise de governança, com instituições fragilizadas e políticas públicas incoerentes. A própria escolha de Belém como sede já havia sido questionada por especialistas em logística, que alertaram para a falta de infraestrutura adequada da cidade para receber um evento dessa magnitude. Problemas de infraestrutura básica. Os problemas de infraestrutura que emergiram durante a COP30 são um retrato fiel da incompetência administrativa do governo petista. Banheiros que não funcionam há dias, sistemas de esgoto colapsados e falta de água potável em diversos pontos do evento criaram situações constrangedoras para delegações internacionais acostumadas a padrões mínimos de civilidade. Jornalistas credenciados relataram condições sanitárias deploráveis nas instalações de imprensa, com banheiros entupidos e sem manutenção adequada. A situação chegou a tal ponto que alguns veículos de comunicação internacional cogitaram abandonar a cobertura do evento, tamanho o constrangimento. A rede elétrica também apresentou instabilidades constantes, com quedas de energia que afetaram transmissões ao vivo e sistemas de climatização. Em um estado onde a temperatura supera facilmente os 35 graus, a falta de ar-condicionado transformou muitas sessões em verdadeiros fornos humanos. O simbolismo devastador. O incêndio desta manhã funciona como uma metáfora perfeita para toda a gestão petista: muito fogo, muita fumaça e muito pouco resultado prático. Enquanto Lula tentava se projetar como um líder ambiental global, a realidade bateu à porta de forma brutal e incontestável. A imagem de uma densa nuvem de fumaça tóxica cobrindo um evento climático será lembrada como um dos momentos mais constrangedores da diplomacia brasileira. É impossível não ver nisso um sinal de que algo está fundamentalmente errado com a forma como este governo conduz as políticas públicas. A reação internacional não tardou a aparecer. Representantes de ONGs ambientais europeias já manifestaram profunda preocupação com os rumos do evento, enquanto delegações de países desenvolvidos questionam abertamente a capacidade do Brasil de liderar discussões sobre sustentabilidade. As consequências políticas. Este fiasco terá repercussões políticas duradouras para o governo Lula. A COP30 era vista como uma oportunidade de ouro para recuperar o prestígio internacional perdido e reposicionar o Brasil como uma liderança ambiental global. O fracasso retumbante do evento representa um golpe devastador nessa estratégia. A oposição já articula uma CPI para investigar os gastos exorbitantes e possíveis irregularidades na organização do evento. Os 400 milhões de reais oficiais são apenas o começo de uma investigação que promete revelar um rombo muito maior nos cofres públicos. Além disso, o constrangimento internacional causado pelo incêndio e pelos demais problemas da COP30 compromete seriamente a capacidade do Brasil de liderar futuras iniciativas ambientais. Países que poderiam ser parceiros em projetos de sustentabilidade agora questionam a competência técnica e administrativa do governo brasileiro. A hipocrisia ambiental exposta. Talvez o aspecto mais revoltante de todo esse episódio seja a hipocrisia ambiental que ele expõe. Um governo que se apresenta como defensor da natureza organizou um evento que destruiu 13 km² de Amazônia. Consumiu centenas de milhares de litros de combustível fóssil. Gerou toneladas de lixo e poluição. Terminou literalmente coberto por fumaça tóxica. A contradição é tão gritante que beira o surrealismo. Como um governo pode falar seriamente sobre sustentabilidade depois de protagonizar tamanha demonstração de responsabilidade ambiental? O legado de incompetência. A COP30 entrará para a história como um marco da incompetência petista. Não apenas pelos problemas pontuais que marcaram o evento,
mas pelo que ele representa em termos de gestão pública. A incapacidade de organizar adequadamente uma conferência internacional revela problemas estruturais profundos na máquina administrativa do governo. Este é o mesmo governo que pretende liderar a transição energética brasileira, que promete zerar o desmatamento e que se apresenta como modelo de sustentabilidade para o mundo. A realidade, porém, é bem diferente. Temos um governo que não consegue nem mesmo organizar um evento sem que ele termine literalmente em chamas.